Deixa eu só. Legal. Agora sim. Bom dia, pessoal. Então, nós vamos iniciar esse treinamento Purifarma e a convite da Puri, eu estou aqui trazendo uma aula hoje sobre anamnese integrativa. O fato de fazer uma anamnese, eu creio que já seja algo íntimo de vocês, porque, né, toda vez que o paciente chega na nossa frente, o que que a gente começa a fazer? A gente começa a trazer as informações que existem ali naquele corpinho, naquela cabecinha, para dentro da nossa consulta, a fim de, claro, unir essas informações, gerenciar essas informações com o paciente, sejam elas através de exames, através do recordatório do paciente, e principalmente fazer, então, um desfecho, né, que seria uma prescrição farmacológica e não farmacológica, dando início, então, a uma estratégia terapêutica, né? Quando eu olho para a anamnese, eu vejo também que existem muitas pessoas que acabam se apegando a anamneses muito prontas. E nas anamneses prontas, eu particularmente sinto que existe um buraco, um abismo entre a realidade do paciente e tudo que você poderia, com tempo de qualidade, estratégia de comunicação, extrair desta conversa, do teu tempo ali, frente a frente com o teu paciente. Por isso, eu trago para vocês a palavra integrativa junto com a anamnese, visando observar aquela pessoa como um todo e integrar o quê, Fran? Integrar, ser completo com as outras especialidades que ele já consultou, o que já foi feito, o que que ele pensa sobre os tratamentos que ele faz ou deixa de fazer ou almeja, como que está o nível de comprometimento dele com o próximo tratamento ou com este tratamento, observar a pessoa num todo, não somente aquele fato. Ah, tá, tem dor aqui. Ah, tá, a prescrição é essa. Então vamos além, né, desse fato de tenho a dor aqui. O que que causa? E o que que o paciente está disposto, né, gente? Que eu acho que esse é o grande ponto. O que que o paciente está disposto a fazer para mudar aquilo na vida dele também? Ou ele só deseja uma substância que, como um passe de mágica, resolva todos os problemas da vida dele. Infelizmente, a gente sabe que vender essa substância como mágica vai ter suas consequências, porque se a gente está falando de, aspas, tirar com a mão, colocar uma substância mágica ali, a gente também acaba trazendo uma série de efeitos colaterais, a gente acaba trazendo uma série de dependência desse paciente por uma terapêutica, que seria, muitas vezes, em casos menores, evitável, né? Então, a gente pode olhar para o conjunto paciente a partir de uma anamnese mais próxima e mais próxima de uma verdadeira conversa de entrega entre um profissional e uma pessoa que deseja algo, que compra um serviço de escuta e estratégia, mas sem tanto aquelas fichas, né? E aí, gente, uma das coisas que eu adoro fazer, é uma curiosidade boba que eu tenho, mas é de procurar na primeira página do Google o que as palavras significam no geral. Ou, por exemplo, se um leigo fosse procurar hoje, o que uma anamnese significa? Né? Então, anamnese do grego ana, trazer de novo, e mnesis, memória, trazer a memória desse paciente. Uma entrevista realizada pelo profissional de saúde ao seu doente, ele traz como doente, e aqui a gente está falando também de outros tipos de consulta que não necessariamente o paciente esteja com um diagnóstico de uma doença, né? A gente pode estar falando em otimização de saúde, a gente pode estar falando em esporte, então entendam que aquela palavrinha ali é só uma palavrinha copiada de internet, tá? Que tem a intenção de ser o ponto inicial de um diagnóstico de uma doença. Então, a anamnese, ela vai ser essa entrevista. A parte mais legal dessa frase aqui é trazer a memória. Então, trazer a memória do quê? Só do que aconteceu há 2, 3 dias atrás? Não, de tudo. Quem mais da família? Quando foi a primeira vez? O que você já fez para resolver isso? Quais substâncias você utilizou? E exames passados você tem? Então, tudo que aconteceu naquela vida até aquele ponto ali, não é verdade? Importa, importa muito, porque pode ter a chave
da mudança de atitude, da mudança, ou até mesmo uma chave que mostre para o paciente o quanto ele tem negligenciado aquilo já há anos, e agora se torna, talvez, sim, um diagnóstico. Lembrando e posicionando que aqui na nossa sala a gente tem um público misto e que farmacêuticos não fazem diagnóstico. Qualquer dúvida sobre isso, qualquer questão sobre isso, vocês podem me chamar no chat ou abrir o áudio e a gente bate um pequeno papo. A ideia é que o farmacêutico faça um acompanhamento em saúde, otimização dessa saúde, tá? O diagnóstico é um ponto médico. Então, a gente precisa também cuidar desses limites da nossa profissão, para que a nossa profissão, a parte clínica da nossa profissão, não exceda os seus limites, né? Afinal de contas, acho que cada profissional gosta muito de cuidar do seu cantinho, né? E aí o conceito de entrevista, né? Porque quando a gente fala ali que a anamnese, então, é uma entrevista, eu fui de novo, bora lá, vamos ver o que é uma entrevista no conceito mais cru da coisa. Entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Entrevistador ou entrevistadores e entrevistados. Legal pensar nesse plural, porque às vezes a gente recebe o paciente com acompanhante, né? Eu, particularmente, adoro. A Dani, o Alan, o Farmabim Luiz, que estão de câmera aí, e a Vanessa, façam uma mãozinha assim, se vocês gostam. Vocês gostam de atender paciente que está acompanhado ou não? Sim ou não? Mais ou menos o Luiz, a Dani o quê, Dani? Não gosta, e o Alan gosta. Tá, vamos falar rapidamente sobre isso. Olha que interessante, a gente tem aqui parâmetros bem diversos. Luiz, Alan, curta igual eu. Dani, não quer os acompanhantes. O legal do acompanhante e dessa entrevista coletiva, na minha opinião, é você captar a microexpressão do acompanhante, porque ali tem um ouro. Porque quando o paciente fala, eu como salada, o acompanhante faz aquela cara que entrega tudo, cara. Você tem uma rotina de sono? Tenho, daí o acompanhante olha assim, em câmera lenta pro lado. Poxa, gente, tipo, essas entregadinhas são suficientes para eu mudar a minha conduta. Então, eu adoro acompanhante. Adoro, do fundo do meu coração. E eu deixo, inclusive, o acompanhante ter voz ativa na consulta. Porque a partir do momento que o consultado, que o paciente traz essa pessoa para dentro da consulta, significa que estamos criando um laço triplo ali de confiança, que ele tem confiança total, que a gente pode abrir qualquer assunto na frente daquela pessoa, né? Eu parto desse ponto. Claro que a gente também analisa com muito cuidado quais são as relações. Por exemplo, uma mãe com uma filha muito mais nova, disruptiva, às vezes a gente precisa também ter um jeito ali, mas quando é geralmente casal, quando é amigo, quando essas relações assim são menos complexas do que mãe e filhos, eu aproveito muito. Quando tem relação de mãe e filho, eu também fico um pouco mais ali na atenção, na microexpressão do meu paciente. Por quê? Porque ali pode ser que ele esteja com vergonha, timidez, pode ser que ele esteja omitindo coisas pela presença daquela figura que trouxe, tá? Então, no geral, gosto muito de pacientes acompanhados. Não tenho problema com isso, porque eu, inclusive, tiro proveito da situação do acompanhante ali, tá? Então, esse diálogo entre entrevistadores e entrevistados, e aí a gente faz um laço ali, quase que muitas vezes brincando, acolhendo ao mesmo tempo, sempre com muito respeito, mas a gente faz um laço, assim, de quase que um complô com o acompanhante, né? É isso mesmo? Como é que tá? Você concorda com isso? Porque é muito legal e a gente também explica para o paciente. Que bom que você trouxe um acompanhante, porque é uma visão externa e próxima. É uma visão externa sobre o que você acha de você e próxima, né? Diferente de nós, como profissionais, que a gente não acompanha o dia a dia do paciente e tem uma hora ou bem menos, em caso de alguns, para entender aquela realidade. E como é ruim
como paciente, lembrem-se vocês agora como pacientes. Imaginem as consultas que vocês já foram na vida. Como é ruim como paciente quando a gente não se sente entendido. A sensação de entendido. Uma vez eu saí chorando de um consultório e não peguei nem a receita, eu estava na faculdade, porque eu estava tendo muitas dores, assim, desconforto intestinal, eu tinha distensão abdominal, eu tinha de tudo um pouco. E o que estava acontecendo naquela época? Eu ia em gastro, e eles falavam que eu não tinha nada, que eu não tinha nada, que eu não tinha nada, e um gastro, que era o último, assim, a minha esperança, que todo mundo tinha elogiado ele, não me atendeu nem por 10 minutos, não soube da realidade da minha vida e me prescreveu um ansiolítico. Eu fiquei tão puta da cara naquela época, mas tão, assim, eu me senti não acolhida, não entendida, eu senti desinteresse e esse momento acabou comigo. Então, nessa entrevista, a prioridade, a ideia é entender a realidade do nosso entrevistado, do nosso paciente. E como que eu entendo a realidade daquela pessoa? Deixando essa pessoa falar, deixando essa pessoa se expressar do jeitinho dela, né? Se falar juntas, tudo bem. Se falar... tem cada nome, né? Que a gente escuta por aí, aquelas coisas que a pessoa vai trazendo nomes populares das situações. São uma forma de expressão dela. Então, a gente deixa essa pessoa se comunicar. Porque o principal objetivo é extrair declarações, informações sobre o assunto, sobre aquela queixa ou montar a queixa. Tem gente que não chega com queixa definida, né? Quantas vezes você olha e o paciente é uma múltiplas queixas. A gente precisa definir algumas para tracionar aonde que a gente vai pôr o tratamento. A gente vai falar disso mais para frente, vou dar exemplos bem claros disso. Então, gente, as entrevistas são isso. E claro que com a palavra entrevista, a gente vê ser utilizada em jornais, em sites, em rádios, etc. Não exatamente em consulta, mas o que a gente faz com o paciente é nada mais, nada menos do que uma bela entrevista, né? E a minha pergunta é, o que você, aí do outro lado, profissional da saúde, aprendeu na sua faculdade sobre anamnese? Faz um minutinho aí, pensa, recorda, o que tem que não foi pós-formado dentro de você sobre anamnese? O que vocês viram sobre isso? Pensa aí comigo. E depois desse pensamento, traz o teu pensamento para o estado atual, o que você sabe hoje sobre a anamnese, e responde para você mesma essa perguntinha em vermelho. Sua anamnese hoje te ajuda a co-criar um tratamento personalizado? A palavra co-criar, ela está aí de propósito. Por quê? Muitas vezes o estilo de anamnese que a gente faz, ele é um estilo unilateral. Eu pergunto só o que eu quero, e o paciente, claro, responde, e eu estabeleço a minha conduta clínica. Ponto final. Na anamnese integrativa, eu falo muito da cocriação. E quando eu falo de cocriação, o meu único caminho é a prescrição de produtos manipulados, personalizados. Olha lá, eu geralmente falo manipulados personalizados. Por quê? Prescrever manipulado é mais fácil do que vocês imaginam. Basta pegar uma fórmula pronta do material de qualquer pessoa, fornecedor, blogueiro, criador de conteúdo, site, qualquer coisa. Você pega uma fórmula, escreve no teu receituário e você acabou de prescrever um manipulado. Prescrever um manipulado personalizado exige, primeiro, conhecer a pessoa para a qual você está personalizando e cocriar. Vamos ver um pouquinho sobre o que é essa tal da cocriação, tá, gente? Cocriação, olha lá o que eu trouxe para vocês. A gente monta juntos esse quebra-cabeça. A cocriação é algo que se faz em conjunto. Ninguém cocria sozinho. Você cria sozinho. Cocriar
é em conjunto. E a cocriação de um tratamento personalizado, ela nada mais é do que uma iniciativa de gestão ou forma de estratégia que reúne diferentes partes. Que partes, gente? Você, que é o conhecimento técnico específico das soluções, e o paciente, que é o maior conhecedor do mundo dele mesmo. A gente não pode ignorar que ele se conhece. Às vezes ele omite, ele não te fala, ele não tem muita consciência do conhecimento dele, mas ele se conhece. Então, reúne diferentes partes através do diálogo, e a gente vai ajudar ele a organizar isso, a fim de produzir conjuntamente um resultado. Que resultado? Uma proposta de tratamento mutuamente valorizado. Mutuamente valorizado. E se o paciente valoriza a solução que você está mostrando para ele, entregando para ele, aquela proposta de tratamento, dentro daquelas dosagens, dentro daquelas formas farmacêuticas, principalmente, dentro, gente, daquela quantidade de produtos a serem administrados ao longo do dia, ele tem a famosa palavrinha mágica, adesão. Tá? Se ele não valoriza esse conjunto de proposta terapêutica, ele não terá adesão, ou terá uma adesão precária, aquela que se inicia e sumiu e sobra, meu Deus, mandou fazer 30 doses, sobra 32 dentro do frasco, parece que se multiplica lá dentro, tá? E aí, é claro, que na ausência da adesão, essa percepção sobre o não resultado do tratamento, ele cai, ele se desmancha sobre a sua consulta. É a sua consulta que não será divulgada no boca a boca, ofertada, elogiada, à torta e à direito, por aí, tá? Então, a gente precisa cuidar com isso, e um dos pontos principais de sucesso disso é a cocriação, porque uma vez que eu termino de fazer uma entrevista, né, uma anamnese com o meu paciente, crio um receituário e pergunto, você entendeu? Você concorda? Tudo bem para você tomar 3 fórmulas ao longo do dia? Não, não tá tudo bem, eu não vou lembrar. Essa aí do meio-dia, não vou, não consigo. Ah, nem se você deixar na tua mesa de trabalho? Nem se eu deixar na minha mesa de trabalho. Eu trabalho me deslocando pela cidade, eu não sei o que lá, eu viajo muito, ou eu não tenho a responsabilidade de tomar essa fórmula, porque eu já tive outras vezes tratamentos assim e não tomei. E aí você começa a adaptar e cocriar. E inclusive, pessoal, inclusive, olha só, é do meu coração que eu falo isso, tá? Inclusive abrir mão de absorção. Aí você ajusta na dose para fazer uma adesão. Como assim, Fran? Se o paciente me fala que ele não toma gota, eu não vou prescrever vitamina D3 em gota. Eu vou pôr ela na cápsula. Se o paciente me fala que ele não consegue tomar mais de 2 fórmulas ao longo do dia, uma de manhã, uma de tarde, uma da noite, eu vou pôr tudo em uma fórmula só. Eu vou matar a minha adesão em troca da minha absorção, se o paciente não vai tomar. O fato do paciente não for tomar já não tem adesão, já não tem absorção, né? Então, eu garanto pelo menos alguma absorção. É claro que a gente vai fazer tudo isso com cuidado, para não ter ali algumas incompatibilidades, a gente vai pensar muito bem em tudo que a gente está fazendo. Mas, no geral, sim, se a adesão do paciente é baixa, se as exigências dele para começar um tratamento, para começar a entender sobre a saúde dele, são essas, a gente desenha o tratamento de um jeito não tão lindo para o farmacêutico, né? A fim desse paciente começar a se comprometer, começar a melhorar, e aí sim, quem sabe, daqui 1, 2 consultas, começar a ter mais disponibilidade de tomar uma fórmula a mais, ver que ele conseguiu entender, ver o quanto ele está melhorando, e aí a gente vai criando esse lugar com o paciente, tá? Vamos ver o que tem aqui no nosso chat. O Luiz falou que depende do acompanhante, tem alguns que querem responder e falar mais que o paciente, aí a gente vai ter que fazer essa gestão mesmo, né, Luiz? E também dependendo do tempo que a gente tem de consulta, né? Cada um aí sabe o seu tempo de consulta. Eu gosto de consultas muito longas e eu cobro para isso,
porque eu poderia estar atendendo mais de um paciente naquele horário, então eu prefiro deixar minha consulta com 1 hora e meia, e eu cobro o valor suficiente para atender, para dar essa atenção de 1 hora e meia, tá? Então, a gente vai fazendo essa gestão aí com o paciente. E, geralmente, a primeira consulta é muito mais longa, e depois que a gente já pega o ritmo do paciente, já vai ficando um pouquinho mais tranquila, porque a gente começa a entender quem que é aquela pessoa. Regiane pergunta, só médico faz diagnóstico e as nutricionistas? É, Regi, então, opa, gente, um segundo que a minha bateria aqui chorou e eu não tinha visto. Ela não estava conectada. Pronto, conectou. Opa. A questão da nutricionista fazer diagnóstico faz sim, tá? Eu estava falando bem especificamente do farmacêutico, que está escrito em legislação com letras garrafais lá, que a gente não faz o diagnóstico, tá? Então, existem outras especialidades além da medicina que fazem sim. E também o acompanhamento em saúde todos nós fazemos, todos os profissionais da saúde, inclusive os não prescritores. E a partir disso a gente chega no diálogo, né, gente? Então, uma entrevista gerando este diálogo, que é a conversação entre duas ou mais pessoas. Muitos acreditam erroneamente que o do diálogo, né, a palavrinha ali, significa dois, e, portanto, a palavra se limitaria a uma conversa entre duas pessoas. No entanto, a palavra que vem do grego é formada pelo prefixo dia, não dia, o a entra, que significa por intermédio de, e logo por intermédio de palavras. Olha que bonito, né? Então, não é por intermédio, né, gente, de fichas, é por intermédio de palavras. E aí que se dá a tal da anamnese integrativa. Uma conversa entre duas pessoas. Sim, um é um profissional, o outro é um paciente, mas são duas pessoas sobre tudo. E aí, gente, a questão dos questionários de fichas de anamnese, que a gente tanto vê por aí, olhe lá, que coisa, né? Anamneses completas. Se você digitar isso no Google, você vai achar um monte. Muitas dessas são ensinadas em pós-graduações, muitas dessas são vendidas por aí como curso. Compra um curso cheio de anamneses. E olha, gente, eu acredito que nós, como seres humanos, que também estamos vivinhos da Silva, entendemos toda a realidade que é a dificuldade que é ser um ser humano saudável perante todas as tentações aí que a indústria, que né, o nosso cotidiano apresenta para gente, porque é óbvio que por mais que eu sou saudável, eu também tenho vontade de comer aquele bolo de chocolate todos os dias, eu também tenho vontade de assistir Netflix, mas a gente vai conciliando isso. E eu acho que as fichas de anamnese estão cada dia mais defasadas com a agilidade que a gente tem de informação e mudança de estilo de vida por aí. Vocês acham que uma ficha de anamnese de antes da pandemia está atualizada? Tem gente que vai continuar usando isso. Por quanto tempo? 5 anos? Ou mais? Ou a vida inteira? Porque a pessoa, sei lá, ela gosta daquela ficha dela de anamnese. Socorro! Não se apeguem a fichas de anamnese, tá? Olha lá, gente, no Google. Olha os resultados para fichas de anamnese completa. Se alguém quiser uma ficha de anamnese, tem no Google de graça. Olha a quantidade, gente. O que é isso aqui? É insano na minha cabeça. Eu não quero entrar num consultório e ser atendida por uma ficha. Tá? Eu não quero. Porque se a gente começar a ser atendido por fichas, o nosso trabalho vai ser substituído por chatbots. Opa, faz sentido? Porque ficha é um negócio que abre caminho de sim ou não. Sim ou não abre caminhos condicionais. Se responder sim, faça isso. Se responder não, faça aquilo. E isso um programador faz com total excelência. A anamnese integrativa, o programinha, o computador, o programador, não faz. Tá? Vamos olhar aqui no nosso chat. Eu mesmo me consultaria, diz o Alan. Certo, isso aí. Gente, pessoal que está com as câmeras abertas. Dani, Luiz, Alan, Ju, Silvana, que a gente não está vendo o teu rostinho, Vanessa, mas que estão aí, Carla.
Faz um ok para mim. Tá fazendo sentido essa história da gente não pegar uma ficha pronta? Tá fazendo sentido? É por aí que vocês imaginam? Quando a gente fala de anamnese integrativa, você percebe que antes da pandemia, gente, como assim? Ficha? Faz sentido eu falar que o nosso trabalho seria facilmente só ajustar umas legislações aqui, umas ali, substituído por um robô, se a gente ficar atendendo por ficha? Porque é condicional, sim, 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 não, 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 ser isso, aquilo, ser aquilo, aquilo. Inclusive, se vocês pesquisarem, existem vários robozinhos desses já disponíveis na internet, funcionando e vendendo produto. Vários, tá? De farmácias, que foram feitos lá, só que não acolhe, não amplia a comunicação, pode ser que mascare situações maiores, pode ser que afaste aquele paciente de uma consulta legal, que ia mudar de fato a vida dele, porque a consulta ela tem, claro, além do objetivo da prescrição e de resolver alguns problemas, ela tem o objetivo de renovação da esperança. Renovação da esperança é um treco muito potente. Chega o paciente com aquela cara tristonha, que já tentou de tudo um pouco, e sai daqui sorrindo. Ele nem começou a tomar as fórmulas. Ele não teve nenhum ponto ainda de melhora bioquímica ali, né, na prática, tomando. Mas ele teve atenção, ele teve liberação de neurotransmissores, ele teve carinho. Chega para ele essa dedicação, todo esse estudo que você está fazendo, todo esse carinho que você dedica. E principalmente a confiança que ele deposita. Agora, uma ficha não passa isso, mesmo que seja um profissional aplicando essa ficha. Então, né, anamneses completas. A pergunta é, completa para quem, meu Deus? Completa para quem? E aí, a gente entra num ponto de que cada paciente demanda uma abordagem única, inclusive na comunicação. E para quem já é meu aluno em outros lugares, já ouviu eu falando de comunicação de Needham, que a gente consegue entender como que eu vou conversar com o paciente. Por exemplo, o paciente chega na minha frente, vou dar 2 exemplos bem simples. O paciente chega na minha frente e ele é um paciente super queridinho, amoroso, ele é um paciente que conta para mim que ele trabalha com pessoas, que ele gosta muito disso, ele é um paciente relacional. Como que eu vou atender esse paciente? Eu vou oferecer um café, se possível e necessário, eu posso fazer um toque leve no paciente, demonstrando que estamos ali, que somos pessoas. Eu posso mostrar para o paciente de uma forma agradável e me comunicar de uma forma agradável quais são as melhorias que aquele monte de nome estranho que eu vou prescrever vai fazer. Por exemplo, a fórmula da manhã eu posso chamar a gente pode apelidar de fórmula bom dia. Às vezes o paciente não tem nenhuma pessoa do lado dele para dar bom dia, ou tem uma pessoa grossa para dar bom dia. É a fórmula do bom dia. Acordei e vou tomar minha fórmula do bom dia. Isso é renovação da esperança, isso é personalização do atendimento. Por contrário, chega um cara aqui que ele trabalha com análise de dados, ele já chega falando um pouco mais seco, ele me dá menos abertura, ele demonstra muita necessidade de comprometimento com o tempo dele de qualidade. Olha só, eu tenho 1 hora. Ou seja, você não pode passar disso. E aí, como que eu atendo esse paciente? Eu viro para ele a tela do meu computador, ele gosta de dados, eu mostro para ele os dados que estou anotando sobre ele. Eu deixo possível da visualização. Eu crio junto com ele estratégias bem sólidas do tratamento. Esse aqui você vai tomar às 13 horas. Não é assim, depois do almoço. A paciente relacional, queridinha lá, depois do almoço você vai tomar essa. Ele não, é às 13 horas. Que diferença faz? Diferença no acolhimento. Ele gosta de ser acolhido, isso também é acolhimento, de uma maneira mais direta. E ela gosta de ser acolhida de uma maneira mais afetiva e carinhosa. Tá? Então, isso também entra na anamnese. Cada paciente demanda uma abordagem única. E se a gente só sabe atender de um jeito, do jeito que a gente gosta, a gente não está atendendo de forma personalizada. Para ser um profissional integrativo, a gente tem que ser bem camaleão.
A gente precisa saber transitar entre as preferências aí de cada um dos nossos pacientes e ler isso de forma muito rápida, tá? Existe estratégia para a gente ler isso de forma rápida. Então, quais são essas nossas estratégias? Levando em consideração, então, que uma anamnese excelente levará ao melhor tratamento e acordo entre ambas as partes, a gente vai desenhar isso. Vamos ver o que a Regiane colocou aqui. Precisa ter perguntas abertas. Perguntas abertas, Regi, eu não sei o que você quis dizer com, eu falo com perguntas específicas, tá? Aí eu tenho uma aula só de perguntas específicas e eu acho que hoje eu trago alguns exemplos ainda para vocês. Depois, se você quiser me contar um pouco o que você diz de perguntas abertas. O ser humano tem que ser tratado com acolhimento, o tratamento já começa por aí, com certeza. A questão das perguntas abertas, Regi, eu tomo um cuidado, mas é que eu não sei o que você chama de pergunta aberta, né? Mas eu tomo um cuidado com o meu estilo de pergunta aberta, porque eu vejo que às vezes ele deixa a desejar na resposta. Por exemplo, você usa algum medicamento? Eu pergunto para o paciente, e ele fala, não. Daí eu pergunto, você usa anticoncepcional? Sim. Você usa neossoro? Sim. Ah, tá, então você usa já 2 medicamentos, entendi. Entendeu como a pergunta aberta ela pode ser um pouco complexa se eu não tenho tempo de aprofundar? Então, a pergunta mais fechada, né? Quais produtos de saúde você utiliza? Quais medicamentos? E você utiliza anticoncepcional? O que você utiliza quando você tem pequenos sintomas, como dor de cabeça, congestão, blá, 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 dor muscular? Quais são os produtos que você utiliza nesses casos? Isso são perguntas mais específicas, tá? E aí, bora então aprender a fazer uma anamnese integrativa, certo? Para começo de conversa, a gente tem um item obrigatório na anamnese integrativa. Olha que bonita imagem e ao mesmo tempo meio desesperadora, né? Todo mundo que vê alguém jogar uma criança para cima dá pelo menos um friozinho na barriga. E a criança vai assim, uhul! Principalmente quando é o pai ou a mãe que está fazendo essa atitude maluca aí. Por quê? Isso aqui é confiança. Confiança entre essas duas pessoas. E aqui a criança está representando o paciente, a vida do paciente, e o cuidador, né, pai, mãe, parente, cuidador que seja, está representando o profissional da saúde. Isso aqui que acontece em uma consulta. Então, no caso de uma primeira consulta, explicar para o nosso paciente, que é muito importante, que vocês se conheçam bem. Por isso, tudo que ele te falar ali vai ser levado em consideração, nada é besteira, ele pode sim dialogar, ele pode sim dizer coisas que ele nem imagina, porque tem paciente que fala, não, eu ia te falar, mas não, isso aqui não precisa. Precisa sim, pode falar isso aí. E aí, gente, quando a gente olha, por exemplo, para uma consulta de um terapeuta psicanalista, o psicanalista ele tem um hábito muito legal. Quem já fez psicanálise vai lembrar dessa questão. Se o paciente fizer uma... O que é isso? Intenção de fala. Ele simplesmente para e fala. Ele passa a palavra, da onde ele estiver. Isso é um hábito dos psicanalistas. Porque tudo que está no top of mind, né? Tudo que chegou ali na cabeça do paciente importa. Tudo, tudo. Mesmo que seja uma informação esquisita. Porque você vai dar um jeito de elaborar. Então, a confiança, a fala, né, as estratégias. A rede. Digo perguntas que têm as respostas, não seria sim ou não. Exemplo, quais medicamentos você utiliza? Isso, Regi, entendi agora. Entendi, perfeito. Não precisa ser resposta de sim ou não. Gosto muito também de estimular a comunicação maior, né, mais aberta, do que o sim ou não, que daí o sim ou não ele se caracteriza como uma fichona lá de anamnese, né? Então, muitas vezes, gente, ó, aqui falando como farmacêutica, porque apesar de farmacêutica clínica, trabalhei muitos anos em farmácia, e acredito que aqui muita gente também já tenha trabalhado em farmácia ou até mesmo trabalho. Muitas vezes na farmácia, após alguns minutos de conversa com o farmacêutico, perguntamos assim para o cliente: você falou isso no momento da sua consulta? E as respostas variam entre: ah, o doutor não perguntou, ou não deu tempo, tá? Ou até mesmo eu não coloquei aqui, mas eu tenho certeza que alguém já ouviu. Ah, eu fiquei com vergonha. Ficou com vergonha
Então, não tinha laço de confiança existindo ali, tá? Então, gente, é muito importante a gente pensar em tudo isso. E, gente, seus pacientes recebem alguma comunicação antes da consulta? A consulta começa antes da consulta, no meu caso. Como assim, Fran, começa antes da consulta? Para todo paciente, eu mando uma mensagem antes, que é essa. A primeira consulta é uma anamnese, uma conversa. Opa, a gente vai conversar. Então tá, o paciente vai ficar mais tranquilo, porque tem paciente que tem medo de consulta, e não são poucos. Adultos, de diversas culturas. Por exemplo, o meu próprio marido, ele trava em consulta, tá? Ele trava em consulta, esses tempos foi numa consulta médica porque estava com dor nas costas, quando o médico falou injeção, ele foi embora. Ele não tomou. E eu queria muito que ele tomasse, porque ele estava com dor. Era uma solução boa, porque era uma dor aguda no momento. Então, pacientes com medo. Então, eu já aviso que é uma conversa, que não vai ter um monte de coisa. A não ser que vocês são profissionais que façam muitas intervenções, por exemplo, intervenções estéticas, né? Mas no meu caso, eu já aviso que é uma conversa, onde eu recolho informações de saúde e hábitos, e verifico quais desses sinais, sintomas e eventos estão de acordo com seus objetivos. Olha lá, eu já ponho a culpa, ou melhor, eu já distribuo a situação de responsabilidade com o paciente. Opa, quais dos teus hábitos estão de acordo com os teus objetivos? Vamos analisar juntos. Esses objetivos são super variados. Às vezes são claros e objetivos, outras vezes nem tanto. Ajudo cada paciente a definir algumas queixas principais para termos métricas de melhorias. Que queixa? Meu sono, métrica de melhoria. Melhorou ou piorou? De 0 a 10. Quanto estava na primeira consulta? Ah, estava nota 3. Horrível, né? Sono nota 3. Próxima consulta, de 0 a 10. Quanto está teu sono? Nossa, tá 8. Meu Deus, eu tenho outra vida. Métrica de melhoria. Geralmente uma consulta dura em torno de 1 hora comigo, tá? Caso tenha algumas informações, como exames, medicamentos, suplementos que usa, é sempre bom me enviar fotos antes da consulta. Então, a consulta começa antes da consulta. Às vezes o paciente leva isso aqui bem certinho a sério e me manda um monte de foto de todo suplemento que ele tem, de todos os medicamentos que ele tem, e eu faço o aproveitamento disso também. Claro, a gente tem que valorizar o dinheiro do paciente. Às vezes ele tem um monte de coisa boa, ele só não sabe exatamente que hora usar, tá usando tudo em dose errada, ou tá usando um lá que não era legal, e a gente vai também ajudar ele a fazer essa gestão. Muitas vezes chega para mim pacientes que querem otimização em saúde e tudo mais, mas que já estavam fazendo isso por conta. Esses têm um monte de suplemento dentro de casa. Esses têm um monte, porque eles ficam bem loucos, entram numa loja online lá e compram um monte de coisa arada, tá? Tem produtos muito bons na mão dele que estão sendo usados de maneira muito aleatória. Bora para a parte bem prática. Gente, antes de eu entrar nessa parte bem prática, na verdade, abro para um minutinho, coisa rápida de conversa. Tem alguém precisando falar algo? Como que tá o ritmo disso para vocês? Tranquilo? Tá indo bem? Tá fluindo? Tem alguém discordando muito, querendo dar uma palavrinha? Não? Então, a gente vai entrar numa parte bem prática, tá? Sugestões de abordagem no início desta anamnese. Me conte como você chegou até mim. Foi indicação de alguém? Olha que interessante essa pergunta. Interessante por quê, Fran? Porque se foi indicação de alguém, às vezes vem assim, aquela minha amiga que também tem síndrome do intestino irritável, ela veio aqui e ela está melhorando. Opa, já abriu que a amiga está melhorando, já abriu que existe já esse laço de confiança no teu trabalho, tá? Então, indicação é super legal. E muitas vezes a indicação, ela vai trazendo as mesmas queixas. É super interessante a onda de atendimento, eu chamo. Eu falo, gente, estou numa onda de atendimento de criança, tá? Nossa, estou numa onda de atendimento de gestante. Depois a onda vai se modificando. Mas a gente entra em ondas de atendimento, né? Ai, minha amiga que também está grávida veio aqui, e aí você ajudou ela com a suplementação, e você inclusive ligou para o médico dela, e ela se sentiu super segura em utilizar os produtos, os cremes, os skincares que você prescreveu. Uau, isso é uma onda de indicação e vai vindo uma atrás da outra, tá? Então, é muito boa essa pergunta para início de conversa. Você está com ou sem pressa? Vamos bater um papo de 1 hora aproximadamente, tudo bem para você? Isso aqui vale ouro.
Porque, às vezes, você não alinhou isso com o paciente e ele já tem um outro compromisso. E aí você vai precisar adaptar aquilo ou até reagendar, marcar uma reconsulta, né? Marcar uma reconsulta que ainda não vale pela segunda consulta, porque faltou tempo de qualidade para você terminar o que você ia fazer. Ou o paciente fala, tudo bem, então eu só vou fazer mandar uma mensagenzinha aqui dizendo para fulano que eu vou demorar um pouquinho mais do que eu imaginava. Perfeito. Mas é claro que se eu mando aquela mensagem antes da consulta, ele já vem com esse tempo selecionado, tá? Eu gosto da mensagem antes da consulta, porque eu não consigo fazer uma consulta com menos de 1 hora. Não consigo. Eu fico insatisfeita e isso, para mim, é péssimo. Tá? Pergunta mais aberta, mas que traz um monte de diálogo. Qual é a coisa que mais te incomoda em sua saúde atualmente? Nossa Senhora, me incomoda meu sono, meu cabelo caindo, minha unha que tá fraca, minha pele que não sei o que lá, comecei a desmanchar, já fiz 50 anos, minha libido, não sei o que, blá, blá, blá. Uau, isso aqui vem uma enxurrada de conversa. Ou, às vezes, vem aquele paciente que eu falo, nossa, precisão cirúrgica na comunicação. Ele vem e traz exatamente um ponto, né? Me incomoda X. Opa, tudo bem. Então, eu gosto muito dessa perguntinha, para a gente entender também se ele é um paciente bem global, que está pensando em atender todas as demandas do corpo dele, ou se ele é um paciente que está querendo um fato ali. E, às vezes, esse fato, na verdade, traz um monte de outros, né? Por exemplo, uma queixa super comum, que, na verdade, ela é multifatores. Emagrecimento, né? Me incomoda porque estou acima do peso. Pronto, é multifator, tá? Você pode me contar bem detalhadamente? Olha lá, tô sem pressa, quero te escutar. Como que foi que você sentiu ou percebeu isso pela primeira vez? Como que foi que você percebeu que você estava aumentando de peso? Foi repentinamente? Foi após uma gestação? Foi depois de de um luto? Né? Um luto por um fim de um relacionamento, não estou falando só de lutos de morte, um luto por um fim de um trabalho. São tantas coisas e travessias que as pessoas passam que é tão bom ser escutado. E quando eu sou escutado como paciente, eu percebo o interesse daquele profissional e o carinho que ele vai ter em cuidar de mim. E ali existem muitas coisas que a gente pode ajudar o paciente a elaborar, né? Você trouxe algum exame ou foto dos seus medicamentos e suplementos? Gente, a foto é tudo de bom, porque o paciente, às vezes, ele fala assim, eu uso N-acetilcisteína. Que dose? Não sabe. Eu uso vitamina C, não sabe a dose também, não sabe a marca, não sabe que tipo de vitamina C que é, né? Eu uso B12, não faço ideia qual. Então, a foto resolve muito, porque por mais que a gente não conheça a marca, a gente tem capacidade de fazer uma leitura daquele rótulo, né? De entender mais ou menos como que é aquele produto, entender a forma farmacêutica, entender um pouquinho mais do produto. Você segue alguma estratégia de alimentação vegetariano e vegano? Essa pergunta aqui é ótima, porque quando você vai prescrever e o paciente às vezes esquece de falar isso para você logo de primeira, você pode fazer uma prescrição errada, né? Ou que errada no sentido de que desrespeite a cultura desse paciente, a estratégia alimentar que ele escolheu. E aqui, gente, também entra a questão da escolha de invólucro, de cápsula, entra na questão da pesquisa da quantidade de proteínas, da questão da vitamina B12, ingestão do paciente. Então, tem bastante coisa aqui nessa pergunta do vegano vegetariano, tá? Você tem alguma doença diagnosticada? Às vezes o paciente esquece de contar, né? Que ele tem uma hipertensão, que ele tem um Hashimoto. Então, é uma pergunta importante. Ele vem fazer uma otimização em saúde e aí, na metade do papo, já está, sei lá, partindo para o fim da conversa, ele revela que ele tem um diagnóstico de alguma coisa. Eu tenho Crohn. Meu Deus, mudou tudo a partir de agora. Então, eu coloco esse tipo de pergunta lá no início da anamnese. Não importa o que vocês estão tratando, se é cabelo caindo, eu preciso saber se ele tem alguns diagnósticos, tá? Com qual frequência você busca atendimento em saúde e quem são os profissionais que te atendem? Essa pergunta é ótima. Você vê se ele tem alguns outros cuidados, se ele já vai no Nutri, se você não é Nutri,
você vê se ele tem acompanhamento endócrino, caso ele venha a ter algum relato de doença endócrina, tá? Então, você começa a entender um pouquinho mais esse paciente. Ou ele vai e fala para você assim, na verdade, eu nunca vou em consulta. Fazia, 5 anos que eu não ia numa consulta. Aí você já dá uma regalada no olho, porque se uma pessoa já faz 5 anos que não vai numa consulta, tem bastante coisa para rever ali, tem bastante coisa para fazer. Então, essas são as minhas perguntas aí que abrem o trabalho de anamnese. Após alguns minutos de conversa, eu passo para esses outros tipos de pergunta aqui. Certo. Agora, você poderia me descrever um dia a dia seu? Aí o paciente vem, eu não tenho rotina nenhuma. Socorro, esse aqui já tem baixa adesão. Claro, posso sim, eu acordo todos os dias às 7 horas, eu pego o ônibus, eu não sei o que lá, eu como no trabalho. Daí eu e daí eu vou na academia, não sei o que, eu volto para casa, estudo e durmo. Nossa, vem aquele paciente super rotina organizada. E aí a gente entende, opa, esse paciente que conhece a rotina dele, eu posso prescrever 2, 3, 4 fórmulas colocadinhas bem certinho na rotina dele, que ele vai decorar. Então, na hora que você entrar no ônibus, você faz isso. Na hora que você fizer aquilo, você faz aquele outro. Sabe aquela prescrição não farmacológica das 5 respirações que eu te passei? Essa vai ser lá dentro do ônibus. Entendeu? Então, a gente já coloca tudo conforme a rotina do paciente. Paciente sem rotina, a gente começa a cocriar com ele espaços. O que é cocriar espaços? Perguntar. E aí? Dentro desse teu dia a dia maluco, você tem preferência por manhã, tarde ou noite? Que hora você se sente mais disposto? Entendi. E o que você acha de... Isso é cocriação. O que você acha de fazermos tal coisa? Tá? E aí, gente, a gente também tem que avaliar um pouquinho pela gente. Você sabendo de tudo isso, que tipo de paciente que é você? Como que você gostaria que te comunicasse, né? Às vezes você encontra paciente tão parecido. Por exemplo, eu sou essa paciente que não tenho rotina definida. Então, eu sou ótima em cocriar, porque eu preciso de cocriação o tempo inteiro para assumir compromissos, tá? Então, poxa, daí eu vou dormir mais tarde, daí eu vou fazer isso, daí eu vou fazer aquilo. Então, eu vou cocriando o meu dia com os compromissos, com as pessoas que me chamam para dar uma aula, para uma palestra, com os meus alunos e também com a minha saúde. E eu gostaria muito de que quando eu fosse atendida como pessoa física, não como profissional da saúde, a pessoa me ajudasse a co-criar com a minha realidade, tá? Por exemplo, o horário que você costuma acordar, o que você come pela manhã, entender um pouquinho das rotinas alimentares do paciente, por mais que quem aí não é nutri, como eu, que sou farma, é importante, porque às vezes a relação monótona com o alimento, às vezes você já faz uma indicação de uma consulta com um nutri por aqui, né? Vê a disponibilidade do paciente em ir no nutricionista, entende o nível de conhecimento do paciente sobre alimentação, porque alimentação, gente, não importa qual profissional da saúde você vai impactar no teu resultado, vai, porque a alimentação é a base da saúde, tá? Como que é a tua ingestão de água? Então, na metade da conversa, a gente já está falando disso. Como que teu intestino funciona? É diário, não é? Às vezes aqui a pessoa faz aquela cara de pânico, nossa, meu intestino tá horrível, né? E aí a gente já faz a relação desse intestino com a ingestão de água, com o tipo de alimento que ele falou que ele consome, e a gente ajuda ele a clarear toda essa percepção dele com a saúde dele. Com o que você trabalha? Eu adoro essa pergunta, porque diz muito sobre o paciente. E também dá para observar se essa pessoa está feliz ou não no trabalho. E estar feliz no trabalho ajuda muito na saúde. Estar triste no trabalho ferra com tudo, porque o paciente fica buscando recompensas rápidas. Tá triste no trabalho faz o cara comer bolo de chocolate todos os dias, ou tomar uma cerveja todos os dias, ou fumar. Entende que doideira que é o trabalho na vida de uma pessoa? Então, a gente precisa entender com o que essa pessoa trabalha, o que ela faz por 8 horas. E outra, nessas 8 horas ela está sentada na frente de um computador, toda tensa aqui, ó, pescoção, né? Opa, passei um monte de slide. Aqui. Então, ela tá tensa, né? E essa tensão repercute como nesse corpo? E esse fato de ficar olhando para a tela o dia inteiro, ou às vezes, eu sou programador, sei lá. Poxa, fica numa tela gigante o dia inteiro e daí dorme mal. Quantas pessoas, gente, a profissão de programador
ela tá crescendo muito, 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 e é uma galera que ganha super bem, mas é uma galera muito mal de saúde. É uma galera workaholic, é uma galera que não tem consciência do próprio corpo, fica o dia inteiro sentado. O máximo que eles fazem é comprar uma boa cadeira, mas o resto é cruel com o corpo deles. Tá aí um belo nicho, tá, gente? Aproveito para dar spoiler. Nicho de atendimento, programador, gente com dinheiro e com saúde baixíssima. Depois que você sai do trabalho, o que você faz? Você tem alguma atividade especial na semana? Ou tem algum hobby? Ou faz academia? Como que é tua vida extra-trabalho, né? Ah, eu gosto de cozinhar. Ah, eu gosto de fazer uma aula de dança. Eu vou para o Pilates. Eu encontro os amigos. E aí você vai entender o que acontece naquele momento. Pergunta da qualidade de sono, super importante. Aqui essa pergunta ela pode ser super destrinchada quando o sono é uma queixa principal, né? Como que é para adormecer? Como que é para manter esse sono? Qual a sensação ao acordar, de descansado ou não? A gente destrincha tudo isso. Então, toma algum medicamento específico para isso, ou suplemento? Quem prescreveu? Toma quanto tempo? Ah, me prescrevi por conta quando liberou a melatonina lá, 0,21, né? Ou compro nos Estados Unidos uma de 5, putz, né? Já começa aí com uma bomba. Você utiliza algum medicamento diariamente, né? E daí extrair quais são esses medicamentos. Nada contra a melatonina 5, 10, tá, gente? Agora, sou contra se a pessoa se automedicou, porque a gente pode acabar complicando aí toda uma relação do corpo dela com o sono, criando aí uma falsa percepção com um produto que não era o que ela precisava usar, ou então não era essa dose, né? Eu muitas vezes começo com a fitomelatonina, que eu prescrevo de pouquinho em pouquinho, não faço uma prescrição de 3 miligramas, de 5 miligramas, né? Já entra aí num critério médico, inclusive. Aprofunde detalhadamente os pontos mais críticos. Exemplo, você falou que se sente muito cansado pela manhã. Você consegue definir se esse cansaço é físico ou mental? Porque às vezes a pessoa tem disposição física, não tem dor nenhuma, mas a cabeça fica assim: eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero ir para o trabalho, meu Deus, minhas contas para pagar, não sei o que, não sei o que lá. Aí é muito mais mental. Ou não, nossa, meu Deus do céu, parece que eu peso 200 quilos pela manhã, eu não consigo nem levantar meu corpo, eu sinto dor, rigidez muscular, é outro tipo de cansaço, né? Quando você fala dessa dor, sei lá, o paciente falou uma dor, aí você pergunta, ela é constante, crônica? Ou é aguda? Ela aparece depois de alguma coisa? Então, rastrear a dor. Você saberia me dizer quais tratamentos ou medicamentos você já utilizou para essa situação? Essa pergunta é ótima, porque às vezes o paciente vem aqui, eu tenho o caso bem clássico de exemplo da pacientes com herpes que usam L-lisina. Ah, já usei a L-lisina, não funciona para mim. Entendi. Qual dose que você usava? 300, 500. Ah, certo. Eu vou te prescrever novamente a L-lisina, mas deixa eu te explicar. Em dose de estudo, a L-lisina, ela está relacionada com uma terapêutica de 3 gramas ao dia, além da remoção da alimentação rica em arginina, ou seja, arginina oculta na carne, no amendoim, em suplementos diversos por aí, tá? Naquele Reduxon que compra na farmácia. Poxa, mas como estava vindo herpes, achei que era a minha imunidade, eu comprei o tal do Reduxon. Putz, Reduxon é pura arginina com zinco. Então, é obviamente que vai dar herpes nesse paciente. Então, eu pergunto o que ele já usou. E por mais que ele fale que ele usou e que não funcionou, eu rastreio esse não funcionário. Você está usando em subdose e não está fazendo a parte não farmacológica. Renovação da esperança, adesão, tá? Então, tudo aqui, todas essas perguntinhas têm um desfecho. O que geralmente agrava essa situação ou dor? Às vezes o paciente não tem essa percepção, mas daí você vai trazendo. Quando você come carne, você percebe a herpes, né? Aparecer depois de uns 2, 3 dias. Foi numa churrascaria, dá 2 dias tem herpes, entendeu? Então, obviamente, tem essa relação. Você sabe me dizer se outras pessoas da tua família também apresentam essa queixa? Aí, queixas diversas, né, gente? Estamos falando aí de tudo e mais um pouco. Ansiedade. Outras pessoas da sua família apresentam essa ansiedade, né? E aí você vai entender se o fator claro, no caso aqui de uma ansiedade, provavelmente epigenético. É o jeito que aquela pessoa constrói as situações do dia a dia com a família dela, como ela foi ensinada a ver a vida,
né? Qual é o mapa dela da vida? E aí o mapa da pessoa não é o território completo, é o mapa da pessoa, e quem passa esse mapa é muitas vezes a família, tá? E aí a gente vai criar aqui também, co-criar com o paciente essa questão do, ai, mas a minha família inteira é ansiosa, por isso que eu sou ansiosa. Mas você quer continuar sendo? Ou a gente pode quebrar esse ciclo familiar pensando em algumas coisinhas aqui? Claro, a gente pode ajudar, apoiar você com um suplemento, né? Por exemplo, ou um fitoterápico, por exemplo, um adaptógeno, como a ashwagandha, ou uma rhodiola rósea, ou uma L-teanina, né? Então, a gente tem, sim, muita coisa que a gente pode trazer. Você pode me ajudar dando uma nota de 0, sendo super baixo, ou 10, muito alto, para o seu atual nível desta queixa específica, né? É menor ou maior do que antes, do que a primeira vez que você viu essa situação em você, tá? Então, assim, de 0 a 10, como que tá teu sono? Fala aí para mim, Carla, põe teu número aí com as mãozinhas. De 0 a 10, qual é a tua qualidade de sono hoje? Tá. Então, 6 a qualidade de sono. Ela já foi pior? Não. Ela já foi melhor? Já. Já foi um 10? Já foi um 9? Já foi um 8? Já foi um 10. Olha que interessante. Então, a Carla, ela tinha um sono 10, talvez quando ela era mais nova, com menos condições aí de problemas e situações. Libera teu áudio, conta aí pra gente um pouquinho, Carla, quando que teu sono era 10 e como que ele se transformou num sono 6. Me conte. Ai, oi todo mundo. Então, o meu sono era sempre 10, é porque agora eu tenho um bebezinho, então a qualidade do sono caiu bastante. Perfeito, a Então causa tem tá um aí. motivo, tem motivo. Tem motivo. E ainda que tá bom, hein? Uma mamãezinha com sono 6, tá legal. Tem mamãezinha que Tô chega aqui para conseguindo, mim, eu tô conseguindo. tá mandando bem. Parabéns, Carla, pelo bebê, que eu não sei se é menino ou menina, e parabéns pela Menino, qualidade do sono. Maravilha. E aos poucos isso vai se restabelecendo, e aí a gente tem uma situação muito clara. E olha que legal que é perguntar, né, para o paciente como que era antes. Ah, era 10. Imagina se a Carla me fala assim, cara, meu sono era um 3. Depois que eu tive filho, virou -1. Meu Deus, vou acudir a Carla, coitada, entendeu? Então, é muito interessante a gente ver se o paciente avalia que antes ele era melhor ou pior, ou se antes ele era pior e melhorou, né? Às vezes até de uma primeira para uma segunda consulta, isso traz uma métrica bem legal, tá? Então, como que era o teu sono na primeira consulta? Eu anoto muito isso. A nota do sono. O paciente relatou que a nota era 6. Próxima consulta da Carla, daqui um mês a Carla chega aqui, ou 3 meses, dependendo do nosso acordo, né? A Carla chega aqui, ela está tomando já os produtos que a gente combinou. Claro, a gente tem que entender a questão da amamentação dela, blá, 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 todo o conjunto da obra. E aí ela chega aqui e fala assim, nossa, meu sono tá 8. Olha que gostoso. Daí eu vou perguntar para Carla, você lembra qual era a nota que você tinha falado antes? Às vezes o paciente nem lembra, mas a gente tem anotado isso. Você tinha me falado que era um 6, né? E é uma escala de Carla. Eu não sei o que é uma escala de Carla, eu sei o que é uma escala de Francastro, né? A Silvana vai ter a escala de Silvana, a Dani vai ter a escala de Dani, e é uma escala muito única, mas serve para gente, porque é uma comunicação um pouco mais quantitativa de uma coisa que é qualitativa. A gente traz um pouco para esse lugar do quantitativo, tá? Que ajuda muito a trazer clareza nas nossas consultas. Pergunta sobre a pele, por exemplo. Muita gente quer que eu fale de pele e entra nesse quesito. Você tem alguma rotina de cuidado, né? Então, entender como que o paciente cuida da pele dele, se é uma pessoa que limpa a pele, se tem um sabonete específico, se não tem, qual o sabonete específico, às vezes acha que está arrasando usando um bactericida, socorro, para com isso, que você não precisa deixar a sua pele livre de bactérias, muito pelo contrário, né? Às vezes a gente pode, inclusive, usar um sabonete bem mais leve do que está sendo usado. Quais os produtos você utiliza? Entende já se eles são manipulados e funcionais ou se são produtos simples de higiene. Aqui você pode colocar um manipulado funcional para o seu paciente. Foram prescritos por algum profissional? Como que você começou a utilizar? Ah, eu vi no site, foi a blogueira, foi nada contra blogueiras, tá, gente? Mas às vezes
ali tem umas vendas um pouco compulsórias, que prometem muito e entregam pouco, né? Com qual frequência você observa essa alteração? Exemplo, oleosidade, acne, psoríase. Eu observo psoríase sempre quando eu tenho um compromisso muito sério, uma viagem, não sei o que para fazer. Acne, sempre no inverno, quando eu uso muita roupa quente, tenho acne nas costas. Ó, que informação boa e interessante, né? Oleosidade, próximo do meu ciclo menstrual, blá, 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 blá. Ou, sei lá, então o paciente vai relatar aqui. Gente, eu falo bastante exemplo de mulher, porque é incrível a quantidade de paciente mulher que eu tenho versus a quantidade de paciente homem. É muito menos ainda homem, tá? Não sei porquê, mas sinto que a mulherada vem muito mais se cuidando. Tem bastante homem que está aparecendo, mas ainda é a maioria mulherada. Que, quando vocês precisarem de algum exemplo mais masculino, podem me interromper, que aí eu ajusto o exemplo. Ou quiserem fazer alguma pergunta, tá? Como você se relaciona com isso, como você relaciona isso, esse fato, essa queixa da sua pele, com os alimentos consumidos? Essa pergunta é super legal. Daí a pessoa às vezes, mas tem mesmo relação? Mas é verdade? Poxa, tem muita relação, né, gente? Pele com o que a gente come. Até porque tem relação com o nosso intestino, né? Então, a gente sabe muito bem que uma colonização ali intestinal, ela vai repercutir também na nossa pele. E aí a gente pode entrar no papo fezes novamente, a gente pode falar sobre escala de Bristol, né? Então, isso aí a gente vai co-criando com a realidade do paciente e pegando esses dados. Vanessa Fonseca perguntou, Fran, você sabe a causa de urticária solar tem a ver com alimentação inflamatória? Na verdade, é multifatorial, né? Mas pode sim ser ativada via uma alimentação inflamatória, sendo que o paciente tem ali um consumo muito brusco de alimentos que inflamam, mas, no geral, teria que fazer uma anamnese completona para entender tudo que está causando, tudo que está gerando, e aí entender se uma questão de uma cúrcuma ajudaria esse paciente, tentar ver o que acontece quando a gente desinflama a parte não farmacológica de tirar os alimentos mais inflamatórios, e aí quando a gente fala de alimentos inflamatórios, a gente tem que lembrar dessas grandes proteínas, como a caseína, como o glúten, né? Então, a caseína, às vezes, que a gente fala muito da lactose, esquece da caseína, né? Mas não sou intolerante à lactose, tomo leite perfeitamente, mas as intolerâncias à caseína são mais discretas, elas apresentam umas coisas bem específicas, muitas vezes de pele, muitas vezes também amígdalas, observar se fora essa urticária tem outras coisas aparecendo que não estão sendo correlacionadas. Então, sim, eu faria uma estratégia anti-inflamatória para ver como que o paciente responde e faria também uma escala de tempo, para ver quanto tempo que a partir de uma estratégia anti-inflamatória a pessoa fica sem essa causa. Mas urticária a gente também pode pensar bastante em fator emocional, tá? E aí, fator emocional, a gente vai pensar nos adaptógenos que eu estava falando ali, pensar também em como que está a bioquímica básica desse paciente, vitamina A, vitamina D3, magnésio. Gente, quando eu falo vitamina bioquímica básica, eu estou pensando em olhar para vitamina A, D3, magnésio, zinco, tá? Então, no mínimo, B12, no mínimo essas coisinhas bem basiquinhas assim, precisam estar em ordem. E o que está em ordem? Olhar para o exame do paciente e ver como é que está, né? E correlacionar com a clínica, claro. Então, eu faria, sim, uma estratégia anti-inflamatória, mas também esse cuidadinho bioquímico e pensaria muito bem, pediria para relatar o espaçamento dessa queixa a partir dessa estratégia, tá? Eu gosto muito dessa questão do espaçamento da queixa. Isso aqui funciona muito para o paciente aderir uma nova estratégia de vida, né? Pensando aí numa alimentação menos inflamatória. E aí, olha, a gente está se encaminhando para o final da consulta, dizendo, legal, eu sinto que eu estou entendendo a situação. Como você percebe que as situações emocionais impactam a sua saúde? Olha só, falando aí da urticária, né? Então, nossa, impacta pra caramba. Eu, quando fico ansiosa, como um monte. Ou eu, quando fico ansiosa, não como nada, tá? Ou eu, quando fico ansiosa, tenho dor no meu estômago, especificamente lá no estômago. Então, isso aqui é bem legal.
Isso foi sempre assim? Porque às vezes vem piorando e é um treco que já observa-se lá da infância, né? Eu, quando fico ansiosa, me dá diarreia, ou quando fico com medo. Então, a gente vai entendendo como que o paciente somatiza. O que é somatizar? Você pega aí do campo emocional e traz para o campo físico, né? Então, essas coisas são muito interessantes, tá? Beleza. O que dá para suplementar na acne? Na adolescência, zinco, vitamina A, tá? Dá para a gente trabalhar também com anti-inflamatórios no geral ali. Hoje eu falei da cúrcuma, também vai ajudar bastante. O ômega 3, com certeza, né? Rico em EPA, porque é uma questão mais inflamatória. A gente escolhe o rico em EPA quando a gente está pensando em redução da inflamação e o rico mais em DHA quando a gente está pensando em questão mais cognitiva, tá? Mas hoje a gente não vai conseguir entrar muito nesses detalhes, tá? Mas a gente vai ter espaço para isso em outros lugares. E lá no Instagram eu também estou sempre postando essas opções para vocês. Todo mundo aqui já segue lá o Insta? @eu prescrevo manipulados? Tá? Lá tem um monte de dica. Rodar aquele feed lá tem milhões de fórmulas de acordo aí com vários tipos de queixas, né? O que você acha de firmarmos um acordo? A minha sugestão é, aqui entra o ouro da consulta com anamnese integrativa. Firmar um acordo é uma coisa muito forte. Não é assim, então tá bom, você vai usar isso aqui. Tchau, próximo paciente. O que você acha de firmar um acordo? Porque na próxima consulta você vai retomar teu acordo. Lembra do nosso acordo? Como foi? E aí vocês escrevem o acordo. Eu coloco o acordo no receituário. Combinamos que à noite, o Netflix vai ser somente filmes leves e não começa nenhuma sessão após as 23 horas. Isso é um acordo de receita comigo. Acordo. Porque traz clareza. Então tá bom, até as 23, beleza, só que depois desse horário você não inicia nenhum episódio. Se tiver que terminar algum, até tudo bem, mas você não inicia episódio. Combinado. E outra, qual é o assunto dessas séries que você assiste de noite? Tem que ser assuntos leves e mais queridos. Não dá para assistir Peaky Blinders à noite, que vai ter pesadelo, sono conturbado, vai ficar bem louca de noite. Vai acordar cansado, tá? Eu adoro Peaky Blinders, eu adoro coisa assim, mas não é horário para assistir de noite, certo? E, putz, parece que dá uma vontade de assistir isso de noite, mas daí vem na queixa o sono. E aí não tem magnésio com ashwagandha que aguente, né? GABA, melatonina, etc. Mas espera lá, gente. A gente tem que cuidar dos nossos hábitos. Então, eu faço acordos com o paciente. Ou acordos de adesão. O que você acha de tomar esse produto por um mês, mesmo que o sintoma sumir? Você concorda? Podemos fazer esse acordo? Porque tem aquela coisa, né? Daí eu melhorei, daí eu parei tudo. Socorro, paciente, volta a tomar o treco, que não era para ter parado aí, né? Tem algum assunto que nós não tenhamos falado ainda que te incomoda de alguma maneira? Como isso aqui é pergunta de final de consulta. Porque senão ele sai de lá, poxa, eu devia ter falado, né? Qual a possibilidade, vontade de você adotar um novo hábito quando tem necessidade, tá? Alguma vez você já passou por algo parecido? Sim, eu já deixei de fumar. Nossa, você realmente foi longe, porque é um hábito muito difícil de mudar. Então, você já conseguiu esse. Quem sabe o hábito de acordar mais cedo para fazer um exercício físico seja até mais fácil do que aquele. Então, você ancora no hábito mais difícil que essa pessoa já conseguiu mudar, né? E aí traz para ele essa possibilidade. Você pode ir mais lento ou mais rápido. Não preciso que na próxima consulta você tenha alcançado todos os objetivos. Então, vamos periodicamente mudando, ok? Porque às vezes o paciente ele fica com vergonha de não ter dado conta de fazer tudo e não aparece mais. Então, você diz para ele, olha, o ritmo é teu, não tem problema, tá? A gente vai construindo juntos. E aí você vai me relatando, etc, etc. Se pudesse escolher um tratamento, convite para cocriar. Como seria para você tomar cápsulas? Você tem dificuldade? Aí você começa a avaliar a questão de adesão por forma farmacêutica, que é um tipo de adesão, tá?
Geralmente, você tem facilidade para lembrar de tomar os suplementos e medicamentos? Aqui você pode dar a opção dele usar um aplicativo, pôr um despertador, colocar um negócio, um lembrete no espelho, outro na porta da geladeira, outro na mesa de trabalho, colado no computador. Transformar em sachês, gomas ou formas farmacêuticas diferenciadas pode encarecer, mas se você for tomar sem deixar vencer, eu diria que é um investimento. Isso iria facilitar para você? Por exemplo, aqui em Curitiba, no frio, eu e a Graça, a gente estava falando que a gente mora aqui no sul, Graça lá em Porto Alegre, eu em Curitiba. Gente, tem vezes que eu faço suplemento em formato sachê, só que dentro do sachê, a base, o QSP, é sopa, por exemplo. Isso gera adesão. Encarece, mas gera adesão. Uma sopinha ali. É top pra caramba. Eu adoro fazer os meus suplementos assim, tá? Principalmente suplemento de fibra ou alguma coisa assim. Poxa, tudo de bom, né? Tem fibras que podem ser aquecidas, outras não. Então, a gente tem que, claro, entender essa questão. Me conta uma coisa, mensalmente, um investimento de, vou chutar aqui, tá, gente? R$300. É compatível com a sua possibilidade? Gente, com 300 dá para suplementar muita coisa no paciente por mês. Ah, não, não é. Ah, sim, é. Ah, não. Daí, você, dependendo, você faz a leitura ali do paciente. Quanto que você investe na tua saúde por aquele paciente que compra um monte de suplemento e não usa nada? Quanto que você investiu aí? Ah, nossa, comprei R$1.000 em suplementos. Tá? Então, é possível manter isso, porque a gente vai trabalhar de uma forma um pouco mais contínua, porém com muita estratégia, e aí você entende como que vai ficar a tua prescrição, tá? Prescritor, dentro da possibilidade financeira desse paciente, para não ser um caos com esse paciente. E aí você fala, olha, se por acaso no orçamento a farmácia te mandar um valor muito acima disso, vem falar comigo, a gente faz mais alguns ajustes, mas acredito que dentro desse budget, dentro desse valor financeiro, a gente consegue fazer um bom tratamento, tá? Caso você não se adapte com alguma fórmula, ou com algum horário, ou com alguma substância, você pode reportar diretamente para mim, assim a gente vê uma estratégia diferente, tá? Por exemplo, uma paciente usando uma niacinamida PC no rosto lá, na rosáceazinha dela. Putz, mas mesmo assim tá fazendo flush ainda porque a pele é muito sensível. Como que eu adapto? O paciente já tá com o produto na mão, fazendo um dia sim, 2 não, e intercalando com um sabonetinho com um extrato de glicólico, por exemplo, do que, gente? De aveia, de aloe vera, um calmante nessa pele, tá? E daqui a pouco, daqui 2, 3, 4 ciclos desse, a paciente começa a conseguir usar todos os dias aquele produto que sim, vai trazer a melhora que a gente deseja, tá? Então, a gente vai, poxa, não se adaptou tão rápido com a substância, mas a gente vai construir esse caminho. O mesmo acontece com os probióticos, às vezes dá bastante flatulência no início, né? Principalmente se tiver associado a alguma coisa que tenha, por exemplo, frutoligosacarídeos, inulina, né? Que tem essa questão do food maps mais alto. E assim a gente vai falar para o paciente que a gente vai terminar de escrever a receita. Às vezes a gente termina junto com o paciente, às vezes prefere fazer depois, tá? Quando é muito personalizado, eu gosto de deixar para depois, principalmente em primeira consulta. Então, eu falo, antes de finalizar nossa anamnese, quero te fazer algumas considerações importantes e umas últimas perguntinhas. Eu senti que você está ou não está... Opa, Altair, tudo bem? Da sua situação... Deixa eu Bom fechar dia. aqui. Tudo bem? Tudo bem. Acho que eu estou sem o poder de fechar, Gra. Certo. Ah, ele já fechou. Ele já fechou. Maravilha. Eu senti que você está muito consciente da sua situação de saúde, acredito que isso seja super importante, mas qualquer dúvida, marca um retorno antecipado, ou exatamente o contrário. Olha, eu senti que você não está muito consciente da sua situação de saúde. Você precisa reforçar a questão do exercício físico, a questão da sua alimentação, você precisa buscar um acompanhamento de uma nutricionista, no seu caso, é muito importante para você. Aqui a gente aproveita, tá? E aí você trata também o retorno do paciente. Retorno para a segunda consulta, não retorno para continuidade. Uma coisa é retorno de continuidade, tá? Faltou trazer um exame, não deu tempo de consulta suficiente, o paciente veio com pressa, isso é retorno. Retorno para a segunda consulta terminou a primeira consulta, passaram-se 1 ou 2 ou 3 meses, volta para uma nova consulta, ou seja, o paciente paga mais uma consulta, certo, pessoal?
a gente não é obrigada a fazer retorno se se já terminou aquela consulta. Então, pensa bem na sua estratégia financeira também. Quero que você volte aqui de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses eu adoro. Você vê o paciente 4 vezes por ano e faz um belo acompanhamento em saúde, tá? Após mandar fazer suas fórmulas, é normal ter dúvida de como utilizar. Você pode olhar na receita e no rótulo ou fazer contato comigo. Eu me deixo super disponível para conversar com o paciente. Ah, mas deu aqui uma dose igual a 3. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, mas aqui a farmácia X deu mais cara. Olha, isso vai acontecer, sem dúvida. As farmácias que eu te indiquei, às vezes indico 3. O paciente pode, claro, fazer a cotação onde ele bem entender. Mas as farmácias que eu te indiquei são de confiança, e a questão do valor depende muito da negociação, tanto dessa farmácia com os fornecedores, quanto também da estrutura física dessa farmácia. Isso impacta muito, mas são boas farmácias, então fica descansado com isso e tal. Você passa aquela confiança que às vezes o paciente que nunca utilizou manipulado se assusta ali na questão da precificação, tá? E você pode dar uma nota de 0 a 10 do quanto você conseguiu se abrir comigo nesse início de tratamento. Então, Carla, você que foi minha paciente de hoje, de 0 a 10, quanto que você conseguiu se abrir com a gente, contando do seu sono antes, do seu sono atual e dos seus motivos? De 0 a 10. Conseguiu se abrir 9 com a gente. Claro, a gente não deu tempo dela falar mais nada, né, gente? Então, por exemplo, se a gente pudesse bater um papo prolongado com a Carla, quem sabe a gente subiria essa nota aí para um 10. Já foi uma boa nota para uma micro participação ali de estilo consulta. Obrigada por ser nossa paciente, então, Carla, de hoje. Então, gente, a história a gente precisa lembrar que empatia precisa... Ai, parece papinho. Não, gente, é necessário entender sobre empatia. Assista vídeos no YouTube, descubra o que é essa história de empatia. O que é rapport, Fran? É eu deixar o meu paciente confortável, seja num tom de voz que eu sincronizo com a altura do tom da voz dele, seja num gesto, num movimento, se o meu paciente é mais... como eu falei lá, aquele que é bem analítico, né, bem retão, eu também vou ser, aquela mais querida, eu também vou ser, então isso também importa. Escutativa é treinável, tem muito profissional da saúde com baixo potencial de escuta. Já anotou, já prescreveu, já tá mandando o paciente embora. Meu Deus, calma, treina a sua escutativa. Como que treina a escutativa? Sei lá, pede para um amigo teu, me conta uma história da tua infância e eu vou ficar mudo por leve 5 minutos contando. Treinou a escutativa, é super legal. Você fica ali, só escutando e se entregando para aquela história, tá? Existem cursos que trabalham esse tipo de coisa. E a paciência, né, gente? A paciência, ela vem, para mim, do lugar de amar trabalhar com seres humanos e de estar bem consigo mesmo. Se a gente não é nosso paciente, exemplo, número 1, se a gente não dá conta de fazer um negócio, a paciência vai cair, porque a qualidade da nossa saúde vai estar comprometida. E quando a qualidade da nossa saúde está comprometida, a gente esquece que a gente ama cuidar de seres humanos. Aí a anamnese integrativa também vai por água abaixo. Certo, pessoal? Então, aproveite seu tempo com o paciente. Os próximos passos, se possível, é realizar a confecção, a finalização da sua receita depois da consulta, sem pressa. Não precisa se desesperar. Ai, mas eu não lembro direito a dose da, sei lá, Garcinia camboja. Ah, então tá bom, não tem problema, pesquisa, tá? Você não vai deixar de prescrever o que você quer prescrever porque você não sabe decorar a dose. Entrega a receita depois. Anota os acordos feitos entre vocês na receita. Entregue uma cópia ao paciente. Tenha materiais de apoio. O que é material de apoio? Eu tenho, por exemplo, um e-book sobre a alimentação, que eu escrevi em parceria com 3 nutris e no final tem o telefone delas e por exemplo, uma indicação. Ah, se você é vegano, essa nutri aqui é a que você vai gostar mais. Se você quer um primeiro atendimento, nunca foi numa nutri, busque por essa. E se você já é o top das galáxias na dieta e só quer melhorar o céu é o seu limite, busque essa. E as 3 me ajudaram a escrever um e-book sobre alimentação, que começa falando, eu sou farmacêutica, não prescrevo dietas, né? É uma limitação da profissão, mas entendo que a sua alimentação é importante na minha proposta terapêutica, tá? E aí, gente, é claro
que só uma anamnese incrível não é o suficiente, agora é hora de saber fazer essa prescrição na prática, dosagens, associações, posologia, personalização de fórmulas farmacêuticas, receita blindada, que é um conceito bem legal, de você escrever exatamente qual que é o QSP que você quer, de você escrever exatamente qual o pH da fórmula que você quer, prescrever até a embalagem, né? Além de fazer o quê? O que você faz na segunda consulta? Como que dá continuidade a tudo que a gente começou? Tem gente que tem uma primeira consulta sensacional e a segunda consulta é bem esquisita, tá? Importância da personalização, né? E muito mais. Então, gente, aproveito bem rápido para fazer um convite. Conversei com a Graciana. Convido vocês para participar comigo aí da jornada do prescritor, que vai ser dia 1, 2 e 3. E é um evento gratuito que eu vou falar bem mais sobre exemplos de formas farmacêuticas, vou falar sobre fórmulas em si, coisas básicas aí que acabam sendo dúvida de muita gente ainda e que precisam ser ditas. Agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço muito a Purifarma por estar criando esse espaço de treinamento, esse espaço bem saudável que está sendo de comunicação entre profissionais, num momento muito gostoso. Eu adoro, assim, essa coisa do começo da manhã, a gente já sente que deu um check a mais no dia. Eu tenho certeza que todo mundo que participou desse treinamento vai chegar hoje à noite, na hora de dormir, e vai falar: nossa, além de todos os meus compromissos, eu honrei os meus estudos, fiz uma aula e melhorei sempre um pouquinho a mais para atender os meus pacientes, os meus clientes. E assim a gente vai construindo uma saúde, um futuro melhor, uma saúde pautada em amor, atenção, que eu acho que é isso que vai trazer grandes diferenciais ainda para o nosso ambiente. E a farmácia de manipulação, em parceria com os fornecedores, tem total potencial para pôr isso em prática. Tá, gente? Obrigada, Gra!